Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia aqui na sua telinha do Vitória Ensina em Casa. Estão preparados? Todo mundo está aí acompanhando as aulas de geografia? Se liga nas aulas, pessoal, para não se perder nos assuntos, beleza? Então, vamos lá comigo? Hoje tem uma continuação de alguns assuntos que a gente já vem dando em geografia. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção para não se perder em nenhum detalhe, beleza? Vem comigo que a gente vai se divertir muito hoje, tá bom? Vamos falar muito e vocês vão aprender junto comigo. Então, se liga aí nas dicas. Vejam só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paisagem dinâmica, tá certo? Professora, a paisagem dinâmica, como assim? Ah, minha gente, a paisagem ela se muda, ela se movimenta, ela tem lá, ó, os seus desafios de estar se movimentando sempre, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica da paisagem, tá certo? E seus aspectos naturais, históricos e humanizados dentro da geografia. Beleza, pessoal? Preparados? Simbora para o conhecimento de hoje. As paisagens do nosso planeta estão constantemente sendo transformadas pela ação da natureza e também pela ação humana. Então, minha gente, a paisagem ela não é parada, estática, direto. É a mesma coisa todo dia. Não, ela está sempre em movimento, se transformando. Até porque a paisagem ela precisa também dessa dinâmica, até porque a gente não está parado no universo. O planeta Terra, ele está parado? Não, ele está sempre em movimento. Até porque é por isso que a gente tem o dia, a noite, os anos, tá bom? Então ela está sempre em movimento. Com isso, a paisagem muda constantemente, direto, a todo tempo, tá bom? Nesse processo de transformação, podemos citar como ação da natureza a ocorrência de um tornado em uma cidade. O que é um tornado? É aquele vento redemoinho assim, girando, girando, transformando, destruindo, né, a paisagem, tá? A ação modeladora das águas do mar ao esculpir as rochas no litoral, do rio, certo? De riachos, deixa eu ver o que mais. De escavar um vale, a erupção de um vulcão. Vocês sabem, né? Que o vulcão é um movimento interno da Terra. Lá no interior da Terra existe um movimento ali onde empurra o solo e cria aquelas montanhazinhas até sair o vulcão, tá bom? E em outras oportunidades a gente vai falar um pouquinho sobre isso, prometo, tá bom? Tá? Então, isso faz com que a paisagem se modifique, assim também como eu acabei de citar, rios, mares, lagos, também modifica. A chuva, quando está chovendo muito em determinado local, geralmente tem algum deslizamento de terra, algumas pedrinhas saem do lugar, fazendo um movimento ali, ó, a paisagem ficar dinâmica, se transformando a todo momento, por conta da ação da natureza, tá bom? Então, essa é uma das habilidades, né, que a natureza tem de deixar a paisagem sempre dinâmica, constantemente. Vamos lá. As transformações que ocorrem nas paisagens terrestres, provocadas pela natureza, possuem ritmos diferentes. Então, pode ser que exista uma coisa que, né, se transforme rapidamente, como também uma coisa que vai se transformando aos pouquinhos ao decorrer do tempo, tá bom? Algumas são transformadas em poucos minutos, né? No caso aí de um terremoto ou de um tsunami. Já existem outros eventos que levam milhares de anos para provocar uma alteração na superfície terrestre, tá certo? É o caso da formação dos cânions. O que é os cânions, professor? É aqueles paredões bem grandão, né? Que fica à beira de rios, ou se não em praias, tem alguns, né? Alguns cânions também. Geralmente, né, à beirinha de rios. Recentemente houve um acidente, né? Um acidente natural lá em Minas Gerais,
onde algumas pedras se deslocaram de alguns cânions, provocando aí um acidente, né, matando algumas pessoas, mas ali é um movimento natural da natureza, né? Natural da natureza, claro. Ali é um movimento natural, certo? Onde, infelizmente, aconteceu por uma ação da chuva, uma ação do vento, uma ação externa, né? Um agente natural, onde provocou aquele deslocamento daquelas rochas, daquela rocha, né? Então, aquilo ali é um cânion, por exemplo, tá bom? Quem não viu esse caso, pesquisa aí na net, usa aí, ó, a internet para fazer essas pesquisas também. É interessante usar a internet para pesquisar coisas boas ou coisas que acontecem para a gente entender o movimento da história e da geografia dentro desse mundão de Deus, tá bom? Vamos lá, seguindo. É o caso da formação dos cânions, onde as águas de um rio levam milhares de anos para remover sedimentos e escavar a rocha até formar profundos vales, tá bom? Outras paisagens podem ser alteradas pela ação humana, através de construções de centros comerciais. Olha aí, também existem, né, as paisagens que são alteradas pelo homem, tá bom? Muitas vezes, né, o homem ele faz essa alteração na paisagem, transformando, fazendo construções naquele local, porque ele vai se adaptando àquela realidade que ele está vivendo naquele momento. Por exemplo, se eu estou aqui no centro da cidade de Vitória, eu preciso de uma fábrica que me forneça algum tipo de alimento. Então, o homem ele vai criar subsídio, ele vai criar a oportunidade para se construir aquela fábrica, né? Para poder, suprir a sua necessidade de alimento. Então, ele vai querendo ou não vai transformar aquela paisagem local. Ele vai destruir alguma área natural ou vai tirar algumas casas para construir várias fábricas ou indústrias, tá certo? Então, o homem ele faz essa modificação na paisagem também, ele também torna a paisagem dinâmica constantemente, como a gente viu aí no texto, em construções de centros comerciais, né? O comércio, aquele vucu-vucu todinho, edifícios, que edifício? É aqueles prédios, uma casinha em cima da outra, casas, praças, novos setores, abertura de novas ruas. Quantas vezes já ouviu falar que abriu uma estrada, asfaltaram aquele caminho, ou seja, ele está modificando aquele meio natural. Está havendo uma ação do homem ali, uma ação humana, né? Provocando uma transformação na paisagem. Beleza, crianças? Vamos lá. A intensa transformação da natureza, provocada pelos seres humanos, está ligada ao processo de urbanização e industrialização da sociedade. Ou seja, essa dinâmica de deixar a paisagem sempre em movimento é justamente o ser humano, né? A ação humana, no caso, é justamente o homem fazendo o processo de urbanização, tá? Ele está urbanizando, ele está se tornando, deixando aquele local bom para convívio, que atenda à necessidade dele. Beleza? Nossos ancestrais faziam poucas modificações na natureza, tá? Retiravam dela apenas o necessário para a sua sobrevivência. Com o passar do tempo, os seres humanos passaram a transformá-la em grande escala, de forma intensa e até destrutiva. Como assim? Não está havendo a sensibilização nem a consciência do ser humano de que ele precisa tirar só o que é necessário. Não, ele quer mais, muito mais, muito mais, muito mais, tirando e tirando. Porque, minha gente, a natureza ela vai sempre se reerguer. Ela vai sempre encontrar um jeitinho de sobreviver em meio àquele caos. Ela vai sobreviver. Porém, tudo tem que ser feito moderadamente. Se você tira uma árvore daqui, vai tirar outra de outro espaço, de uma outra localidade. Mas não, o ser humano ele quer destruir tudo de uma vez. E a natureza muitas vezes não consegue repor em curto tempo. Até porque uma árvore de grande porte, ela leva um tempo para poder crescer. Quando você planta aí, tem alguma plantinha em casa, que você pega a semente e planta ali, não custa um tempo para poder crescer?
Ela precisa desse espaço para poder crescer. A mesma coisa acontece, certo? Com a natureza. Ela precisa de um tempo para se repor. Entendeu? Mas o homem, muitas vezes, ele não tem essa consciência de que a natureza, ela precisa desse tempo. E aí acaba destruindo de verdade. O único prejudicado nisso tudo é a gente mesmo, minha gente. Você já imaginou um espaço sem árvores? Como é que a gente respira direito? Imagine um local cheio de fábricas, eliminando aquelas fumacinhas que nem está no desenho aí, ó. Aquela fumaça. Você vai acabar sofrendo de problemas cardíacos, né? De problemas pulmonares, porque isso tudo vai lhe prejudicar, vai prejudicar a sua saúde. Ou seja, a destruição do homem está prejudicando quem? O próprio homem. Contraditório isso, né? Mas é a realidade. Vamos lá. São poucas as paisagens do nosso planeta que ainda não foram transformadas diretamente pela ação humana, tá certo, gente? Ainda existem locais totalmente preservados, sem interferência nenhuma humana, e que são locais belíssimos, esculpidos por Deus, esculpido por Deus, não é? Porque a natureza, ela se encarrega de dar esses detalhes belíssimos, né, da nossa paisagem. Ela se encarrega disso. Ela faz essa escultura na nossa natureza, seja ela em meio à floresta, seja ela no relevo, seja ela em qualquer área. A natureza é bela. Ela sabe dar aquele toque de beleza nas paisagens. Tá certo? Então, sim, existem lugares que ainda não foram tocados pelo homem. Mas que isso, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Até porque o homem está sempre querendo mais e mais. E mesmo ele querendo mais, muitas vezes ele não tem nenhum artifício, nada, que tente salvar a natureza. Tipo, reflorestar, plantar novas árvores, preservar aquela espécie de animais. Ele não tem esse cuidado, infelizmente. E você, criança, você, estudante, você precisa ter esse sentimento, você precisa ter essa sensibilização de que você também é corresponsável e precisa cuidar da natureza. Principalmente na produção de lixo. Teremos aula falando sobre lixo e vocês vão ver e vão ficar aterrorizados com tanto lixo que a gente produz no mundo. Isso tem que estar na cabecinha da gente. A gente precisa se conscientizar que precisamos produzir menos lixo e prejudicar menos a natureza. Tá bom? Para não interferir tanto nessas paisagens belíssimas naturais que a gente tem pelo mundo. Vamos lá. Enquanto os elementos naturais são provenientes da natureza, os elementos culturais, isso eu falei em aulas passadas, tá? São construídos pelo ser humano a partir das suas necessidades. Ou seja, a partir do que o homem precisa para sobreviver, ele começa a construir e a colocar mais coisas e mais coisas naquela paisagem, tornando ela uma paisagem humanizada ou cultural. Tá bom? Os elementos culturais também podem ser chamados de humanizados. Quando você vê elementos culturais ou humanizados, é a mesma coisa, tá bom? É a ação do homem na paisagem. E elemento natural é quando não há interferência nenhuma humana. Beleza, galerinha? Entenderam direitinho? Entenderam bem direitinho mesmo? Trouxe uma imagem aqui para vocês perceberem algumas diferenças. Vê só. Essa imagem da cidade de Amatrice, na Itália, tá bom? Em 2015. Tem aí, uma paisagem cultural humanizada, né? Porque tem casas, carros, uma estrada aí, né? Uma rua. Então, tem elementos humanizados aí, tem elementos culturais, tá bom? E eu vou mostrar para você aí como a ação natural, uma ação, né? Um elemento natural pode interferir nessa paisagem humanizada. Vejam só essa segunda imagem. Olha aí. Observe nessa foto a destruição da cidade, lá na Itália, essa cidadezinha, tá bom? Após a ocorrência de um terremoto. Então, em 2015, ela estava aí na imagem 1,
E em 2016 houve um terremoto nessa cidadezinha. Olha como ela ficou. Então, foi uma ação externa, né? Uma ação de um terremoto, um elemento natural que houve e que destruiu a cidade, onde modificou a paisagem desse local, dessa cidadezinha. Tá vendo aí? A ação natural. Na verdade, toda a ação natural que existe no planeta é em decorrência da minha ação humana, tá bom? A natureza ela vai responder como ela achar necessário, porque é tudo consequência, tá certo? É tudo uma consequência. As ações e tudo que é de ruim que a gente leva para a natureza ela vai ter como consequência algo ruim para nós. É aquela coisa, eu vou plantar e vou colher. Tá bom? Ok? Vamos lá. Olha só. Trouxe aí uma sequenciazinha de imagens para você ver, certo? Da mudança de um local. Ela era uma paisagem natural e foi se modificando ao longo do tempo e se tornando, tá bom? Uma imagem, uma paisagem cultural, humanizada. Com estradas, pontes, prédios, carros passando para lá e para cá. Ela foi se modificando no decorrer da história. Então, ela passou de uma paisagem natural para uma paisagem humanizada. Ela teve uma dinâmica, onde a paisagem está sempre em dinâmica. Ela está sempre se modificando. Tá certo? Às vezes, a função do elemento que permaneça na paisagem muda. Certo? Por exemplo, a fábrica. Às vezes, a fábrica ela pode aumentar ou pode ser desativada e aquele lugar da fábrica virar um edifício, ter um edifício, enfim, virar um museu. E existem várias possibilidades dessa paisagem ser modificada. Está sempre em dinâmica, tá bem? Vamos para a nossa atividade do dia? Preparados? Vamos lá? Tem uma atividadezinha que é para você copiar no seu caderno. Então, se liga aí, pega o teu caderno de geografia para anotar todas as questões que eu vou mostrar aqui na telinha, tá bom? Então, presta bastante atenção. Beleza, pessoal? Vamos lá. Foca aí para os alunos verem, produção, foca aí. Peça ao seu responsável para ver com você as fotos antigas que você tem, principalmente as que foram tiradas em áreas abertas, tá bom? Então, depois que você ver aquelas fotos, você vai responder as seguintes questões. Letra A. Você vai analisar as fotos e registrar em seu caderno de geografia as mudanças que você percebe na paisagem no decorrer do tempo, comparando com os dias atuais. Então, o que foi que mudou? O que tinha ali? E o que não tem mais? O que foi construído? Você vai falar naquela paisagem, naquela fotozinha que seu papai ou sua mamãe ou seu responsável mostrar para você, o que foi que mudou ali, certo? Na letra B, você vai registrar alguma coisa que está sendo feito no seu setor, como por exemplo, a transformação, como exemplo de transformação de paisagem. Hoje, na sua rua, na sua comunidade, o que está sendo construído, o que está sendo modificado ali? Tem alguma coisa em movimento que está movimentando essa paisagem, que está sendo transformado? É o quê? É a construção de uma praça? É a pavimentação de uma rua? É o que está acontecendo? Então, o que está tornando essa paisagem dinâmica? Belezinha? Ok? Entenderam direitinho como é a atividade? Anota no caderno, tá bom? Aí mostra o teu professor depois para mostrar que você aprendeu o que é uma paisagem dinâmica em transformação. Beleza? Gostaram da aula de hoje? Falamos um pouquinho sobre toda essa dinâmica da paisagem, lembramos um pouquinho o que é a paisagem natural, humanizada ou cultural, tá? Falamos um pouquinho sobre os elementos naturais que servem de agentes para modificar a paisagem, tornando assim uma paisagem sempre dinâmica, tanto pela ação natural como também pode ser pela ação do homem. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Foi feita com muito carinho para vocês aprenderem, para vocês crescerem dentro da área de geografia e estarem, fera nesses assuntos, tá certo? E, gente,
Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus, façam a atividade e mostrem ao professor de vocês, para mostrar que você está aí aprendendo as dicas aqui da professora, tá certo? Nas aulas de geografia. E ó, espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!